Saúde os amados irmãos com a paz do Senhor Jesus. Amém. Os irmãos podem sentar em nome do Senhor. Sou muito grato a Deus por mais uma vez estar aqui nessa casa de oração para juntamente com os nossos amados louvarmos e bendizermos o santo e sublime nome do Senhor Jesus. A Ele seja dada toda a honra, toda a glória, todo o louvor e toda a adoração. Agradeço ao apóstolo Cláudio pela confiança, mais uma vez está nos convidando para cultuar junto com os irmãos. E é sempre um prazer, irmãos, estar junto aqui, louvando o nome do Senhor, vendo os irmãos entusiasmados, glorificando a Deus. E uma grande obra Deus realmente tem neste lugar. Deus me tocava ali no coração para falar: o pastor, que finca as tuas estacas e firma a tua tenda. Amém. Que a obra é grande. Aleluia. Irmãos, eu quero fazer uso da palavra do Senhor. Gostaria de fazer uma leitura juntamente com os irmãos de um texto bíblico muito conhecido, mas é muito bom andar por caminhos conhecidos. Quando nós andamos por caminhos que não conhecemos, é complicado, mas quando andamos por caminhos que nós já conhecemos, a coisa fica mais fácil. E eu penso que Deus tem uma palavra para os nossos corações nesta noite, para a nossa vida. Ele já tem falado através dos louvores, através do testemunho, mas Ele ainda tem uma palavra. O culto ainda não foi encerrado. Eu quero fazer uso da palavra de Deus no livro de São Mateus, Evangelho segundo escreveu Mateus Levi, no capítulo de número 6, versículo de número 9 a seguir. Bendito seja o nome do Senhor. Diz assim a palavra: portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos induza à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, e o poder, e a glória para sempre. Amém. Meus amados, nós queremos contextualizar essa palavra. Jesus, Ele põe-se diante dos seus discípulos no chamado Sermão da Montanha e começou a ensinar-lhes como eles deveriam proceder em sua vida social, no seu dia a dia. Falou acerca da esmola, e quando os discípulos dessem esmola a alguém, eles deveriam dar com a mão direita no sentido figurado, para que a esquerda não soubesse e não quisesse tocar trombeta, porque se isso assim acontecesse e o povo ficasse sabendo, eles já teriam recebido o seu galardão. Jesus disse: assim fazem os hipócritas que ficam nas esquinas, porque querem ser louvados pelos homens. E quando orares, também não faça como os fariseus, que usam de hipocrisia e ficam nas esquinas. Era um costume daquela época, falando em voz alta e orando a Deus. Na verdade, dizia o Senhor:
eles já receberam o seu galardão. Mas quando vocês orarem, entre no seu aposento e falem com o seu Pai Celestial que te vê secretamente. E o teu Pai Celestial que te vê secretamente te recompensará. Aleluia. Aí veio os discípulos e disseram: Senhor, mas nós não sabemos orar. Os discípulos de João aí, de João Batista, eles sabem orar, mas nós não sabemos. Ensina-nos a orar. E quando eles falaram isso para o Senhor, Jesus começou a relatar a oração do Pai Nosso, que todo mundo sabe de cor e salteado, mas tem um poder muito grande nessa oração, e é justamente o tema da mensagem que Deus tocou no meu coração para compartilhar com a igreja aqui em Itaquera nesta noite: o poder da oração. Jesus disse: olha, quando vocês orareis, orem assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, e seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, e não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória. Irmãos, a oração do Pai Nosso, quando ela é observada de modo sistematizado, nós vamos perceber nesta noite que a oração do Pai Nosso tem um poder tremendo. Alguns pensam que Jesus apenas ensinou uma oração modelo e assim foi, mas não é simplesmente uma oração modelo. Trata-se de uma oração que tem um poder de resolução de muitas coisas que nós não sabemos, que nós não paramos para analisar. Primeiro, Jesus diz: Pai Nosso. Vocês devem orar assim: Pai Nosso. Não é Pai meu. Ele já está tirando da vida desta pessoa o egoísmo, a individualidade. Às vezes, irmão, Deus trabalha assim na individualidade. Ele reúne uma multidão para falar com um sujeito, com uma pessoa, mas Deus gosta de trabalhar mais no coletivo, e esta oração está falando de coletividade. Pai Nosso, Ele é meu Pai, mas Ele também é teu Pai. Quando você coloca Pai Nosso, essa expressão, você está dizendo que você é filho de Deus, mas tem outra pessoa que está do teu lado, que está próximo de você, que é o teu próximo, que também é filho de Deus. E nós devemos reconhecer isso, esta coletividade. Pai Nosso, deixar o egoísmo de lado. Jesus está dizendo nesta palavra que o egoísmo, irmão, não leva ninguém a nada. O egoísmo não faz prosperar. Nós não estamos aqui apresentando um número, vendo quem está vestido com a melhor roupa. Nós não estamos aqui para mostrar quem fala melhor, quem tem um dialeto melhor, quem tem uma dicção melhor, quem canta mais, quem canta bonito. Não, nós não estamos aqui para isso, não. Nós estamos aqui para oferecer um culto de adoração, de louvor e de glorificação ao Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Pai Nosso, que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Irmãos, veja bem, o nome de Deus já é santo por natureza. A Escritura nos diz
também toda a vossa maneira de viver. Então, por que esta expressão, santificado seja o teu nome? Santificado seja o nome de Deus, irmão, na minha vida. Santificado seja o nome de Deus na tua vida. Santificado seja o nome do Pai eterno na nossa vida. E aí vem a coletividade novamente. Deus precisa ser santificado na vida da igreja. Deus precisa ser santificado na vida dos adolescentes, na vida da mocidade. Deus precisa ser santificado na vida do círculo de oração, na vida dos obreiros, na vida da igreja. Santificado seja o nome do Senhor na minha vida. Como que isso pode ser, presbítero? Através das minhas atitudes, através da minha vivência, através daquilo que eu faço, através daquilo que eu falo, através daquilo que eu vejo, através daquilo que eu comento com alguém. Eu preciso santificar o nome de Deus na minha vida. Santificado seja o teu nome. O nome de Deus é santo, e como o nome de Deus é santo, ele precisa estar santificado na minha vida. Não importa o que os outros dizem, o que os outros falem. Ah, mas você é cafona, você é quadrado. Não precisa tudo isso, não. Não precisa esse tipo de traje, não. Não precisa esse tipo de cabelo, não. Irmão, não importa o que os outros digam da tua vida. O importante é você estar bem com Deus. O importante é você estar sentindo a presença de Deus aí dentro de você. O importante é você orar e Deus responder. O importante é você falar, Pai, e Ele dizer, estou aqui, meu filho. Fala que eu quero ouvir. Glorifique o nome do Senhor. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Venha o teu reino. Veja bem, algumas pessoas dizem, venha a nós. Se é a nós, é porque ainda não está presente na vida dessa pessoa. Veja que a expressão da Escritura diz, venha o teu reino. Por quê? O que é o reino? O reino é o governo de Deus dentro do homem temente que o aceita. Se nós aceitamos a Cristo como o único e suficiente Salvador das nossas vidas, isso significa que o reino de Deus já está imperando dentro de cada um que está aqui nesta noite. Então não é venha a nós. Quando nós oramos venha a nós, é porque o reino não está conosco, mas o reino já está conosco. Alguém disse, Senhor, quando é que vai vir o teu reino? Ele disse, Jesus disse, o reino já está presente, você que não está sabendo. Irmãos, eu quero te dizer, irmão, que Deus já está na tua vida. Ele já controla a tua vida. Quando você diz, Senhor, eu quero fazer a tua vontade, eu quero fazer a tua vontade, Senhor, é o reino de Deus, é a vontade de Deus, é o reino, é o governo. Quando você está lutando contra este mundo, contra a tua vontade, para fazer a vontade de alguém, é porque o reino de Deus já está na tua vida. Então, quando nós oramos, venha o teu reino, nós estamos falando de forma literal, porque o reino ainda não veio, mas brevemente a Escritura nos diz que o reino de Deus virá. E quando o reino de Deus vir, a nossa vitória será completa. Portanto, quando nós oramos, venha o teu reino, Senhor. E quando cumprisse essa palavra, como está escrito lá no Apocalipse, quando João teve a revelação, os reinos do mundo vieram a ser de Deus e do seu Cristo, e eles reinarão para todos sempre. Aí a vitória da igreja, irmãos, está confirmada. Mas hoje Deus já está atuando na tua vida. O governo de Deus já está na tua vida. O povo não aceita, mas você aceita o governo de Deus. Quando Deus dirige a tua vida, os teus passos, é o reino, é o governo dele na tua vida. Venha o teu reino e seja feita a tua vontade,
nos céus. Isso é difícil, irmãos. Isso é difícil. Eu não sou nenhum hipócrita para falar que a vontade de Deus é feita na terra como é feita nos céus. Não é. Mas nós temos que lutar. Nós temos que batalhar para fazer a vontade de Deus. Mas para fazer a vontade de Deus, primeiro eu tenho que saber qual é a vontade de Deus. O que é que Deus espera de mim? O que é que Deus espera de cada um que está aqui nesta noite? O apóstolo Paulo, escrevendo a carta aos Romanos, ele dizia: Deus tem uma vontade boa, tem uma vontade agradável e tem uma vontade perfeita. E nós temos que saber qual é essa boa vontade de Deus, qual é essa agradável vontade de Deus e qual é a perfeita vontade de Deus. Quando nós sabemos isso, irmãos, não tem demônio que segure um crente, não tem nada que impeça um crente, porque ele está na vontade de Deus. Qual é a boa vontade de Deus? A boa vontade de Deus é que todos cheguem a Cristo, que todos sejam alcançados, que todos sejam salvos, que todos sejam alcançados pela pregação do Evangelho. É isso que Deus quer do mundo. Mas para isso ser feito, Ele precisa te usar, Ele precisa me usar. Nós queremos ver a igreja de Itaquera crescer, e ela vai crescer, porque o dono da obra é Deus. Mas para isso acontecer, você tem que fazer a vontade de Deus. Você tem que sair por aí dizendo: olha, Jesus te ama, Jesus quer te salvar. Na minha igreja Deus está abençoando, na minha igreja Deus está operando. Lá, terça-feira, tem ensinamento. Deus está nos ensinando o caminho da salvação. Ele está usando o pastor para nos mostrar isso. No domingo à noite, Deus está abençoando. Na quinta-feira, Deus está abençoando. Olha lá, Deus está curando de câncer, Deus está tirando isso. Irmão, quando você fazer isso, Deus vai abençoar e vai fazer essa obra crescer. Presbítero, eu tenho feito e tenho visto 1, 2. Será que você nunca ouviu falar que vale mais uma alma do que o mundo inteiro? Faça a vontade de Deus. Descubra qual é a vontade de Deus na tua vida e comece a fazer essa vontade, porque o mundo não faz. Mas nós queremos fazer ou não queremos fazer? Queremos fazer a vontade de Deus. E se queremos fazer a vontade de Deus, temos que descobrir qual é a vontade de Deus na nossa vida. Louvado seja o nome do Senhor. E seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Olha, irmãos, isso é de uma profundidade tremenda, que às vezes nós não paramos para examinar. Quando nós oramos o pão nosso de cada dia, nós estamos dizendo: Senhor, não deixa faltar o alimento lá na minha casa, mas também não deixa faltar o alimento lá na casa do meu irmão, e não deixa faltar o alimento lá na casa do necessitado, daquele que precisa, e não deixa faltar o alimento da palavra. E nós estamos falando e pedindo a Deus isso, e às vezes Deus está suprindo e a gente não está sabendo. Nós não estamos sabendo ser grato a Deus por aquilo que Ele está fazendo, porque Ele não tem deixado faltar na tua vida. Esta oração tem poder e ela tem trabalhado na vida desta igreja, porque é para esta igreja que eu estou pregando nesta noite. E não tem deixado, Deus não tem deixado faltar o teu pão. Quantas vezes você sentou lá na mesa, na cadeira junto à mesa,
Às vezes a pessoa ganha um salário que não dá para... Esse salário não vai dar, esse salário está pouco, mas Deus não tem deixado faltar. Deus não tem deixado faltar, porque Ele é Deus na tua vida. E Ele não tem deixado faltar o teu pão. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. E perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Preste atenção. Às vezes o pastor pergunta: quem está doente, quem está enfermo, precisa de oração. Aí vem aquele grupo de irmãos: e é pecado, presbítero, vir aqui à frente receber oração? Não, pode vir receber. O pastor pergunta: quem precisa de oração com unção? E vem aquele grupo de irmãos receber oração com unção. E passa um domingo e vem um outro culto, e o pastor torna a perguntar: quem está precisando de oração? E aqueles mesmos irmãos estão aí recebendo oração com unção. Passa mais um culto e vem um outro culto, e o pastor pergunta: quem está enfermo e precisa receber uma oração para Jesus curar? E vem aquele mesmo grupo de irmãos e recebe oração com unção, e Jesus não cura. O que é que está acontecendo? É uma leizinha muito simples, que às vezes nós não entendemos. Alguma coisa relacionada a perdão fica enraizado no nosso coração, amargurado lá dentro. Alguém te ofendeu, alguém te machucou, te magoou, e você não perdoou. E por causa desse perdão que não foi liberado, começa a vir problemas, porque é um tipo de energia negativa que permeia todo o corpo, e o corpo fica doente, e faz diagnóstico na medicina, e procura, e faz exame, e toma remédio, e o médico não tem nada, não estou vendo nada, o exame aqui não deu nada, não sei o que é que está acontecendo com você, mas a pessoa está doente, está doendo, Senhor. E aí vem aqui o pastor ora, o pastor fica até preocupado: será que tem alguma coisa errada comigo? Esse irmão não é curado, esse irmão não é curado. Sabe o que é, irmão? Liberar perdão. Aleluia, Deus. Aleluia. Pode continuar orando, não vai curar, não vai restaurar, não vai resolver, porque você está fazendo uma oração que é uma hipocrisia. Perdoa, Senhor, as nossas dívidas, os nossos pecados, as nossas ofensas, da mesma forma que eu perdoo aquele que me tem ofendido, aquele que é meu devedor. Mas eu não consigo perdoar, eu não consigo liberar o perdão para aquela pessoa. Uma mágoa: não, isso não dá para perdoar, isso não dá não, eu não consigo tirar não. Irmão, nesta noite a palavra de Deus está dizendo: tira, libera o perdão, perdoa, porque a partir do momento que você perdoar, Deus vai restaurar, Ele vai curar, Ele vai tirar este mal. Libera perdão, porque quando você liberar perdão, Deus vai resolver o teu problema. Aleluia. Eu não posso fazer a oração do Pai Nosso com hipocrisia, não, irmãos. Senão não tem sentido, não tem valor, não tem efeito, não tem eficácia. Para que o poder da oração do Pai Nosso seja eficaz na minha vida e na tua vida, eu preciso aprender a liberar perdão. E nesse mundo que nós estamos vivendo, todos os dias tem pessoas nos ofendendo, tem pessoas nos magoando, tem pessoas nos oprimindo, mas todos os dias eu vou liberando perdão para essas pessoas. Os discípulos ficaram preocupados com isso e disseram: Senhor, quantas vezes eu devo perdoar uma pessoa se essa pessoa me ofender? A expressão dá a entender que é no mesmo dia. Aí alguém disse para Jesus: eu devo perdoar ele até 7 vezes? Jesus disse para os seus discípulos: não digo a vocês que só 7 vezes, mas até
ofendido. E não nos deixe cair em tentação. Irmãos, quantas vezes Deus tem nos livrado do mal? Quantas vezes Deus tem guardado a minha vida e eu nem sei? Algumas vezes eu fico sabendo, outras não. Quantas vezes Deus tem te livrado de assaltos? Quantas vezes Deus tem te livrado do laço de morte? Aqui, presbítero, aqui, nesta noite, tem pessoas que Deus tem livrado do laço de morte. Quantas vezes Deus tem te guardado, o inimigo tem tentado ceifar, mas Deus diz: não, ali é meu servo, ali você não toca. Quantas vezes Deus tem te protegido? Ah, irmão, isso é motivo de eu dar glória a Deus, isso é motivo de eu ser grato a Deus, porque quando eu oro o Pai Nosso, eu estou dizendo: Senhor, me livra do mal, guarda a minha vida do mal, proteja a minha vida do mal. E essa oração, ela fica armazenada no trono de Deus. E quando o inimigo quer ceifar, quer destruir, quer tentar, Jesus diz: esse não, esse aí não, esse aí não. Livra-nos do mal, porque teu é o reino. Alguns segmentos religiosos termina a oração do Pai Nosso aí: mas livra-nos do mal, amém. Mas Jesus não disse isso aí, ele disse: porque teu é o reino, o poder e a glória. Vamos falar sobre essas três coisas. Quando nós falamos de reino, como eu já mencionei, nós estamos falando de governo, de domínio, de alguém que tem a autoridade para governar determinado território. Nós temos cada país, os que adotam o regime presidencialista, os seus presidentes que fragmentam o seu país em uma federação, em estados e municípios, e o presidente, ele consegue exercer domínio sobre todo o território nacional, os seus limites. Pois bem, Deus tem domínio sobre todo o universo. Deus é Senhor dos céus e da terra. O salmista dizia: o Senhor é a terra, o mundo e aqueles que nele habitam. Os homens estão aí porque têm livre-arbítrio e fazem o que querem. Deus deu esse livre-arbítrio e Deus não aceita que ninguém tire esse livre-arbítrio. Quando eu aceito Jesus como Salvador da minha vida, eu estou dizendo: Senhor, o livre-arbítrio que o Senhor me deu para me fazer a minha vontade, eu estou devolvendo ao Senhor, para que seja feita a tua vontade, não a minha. O governo de Deus é o domínio dele, e Deus tem domínio, irmão, sobre céus e terra. Deus é Senhor dos céus e da terra. A tua vida pertence a Deus. O teu ar que você respira, o oxigênio, pertence a Deus. Esse planeta no seu sistema e os demais planetas, estrelas que estão por aí, pertence a Deus. Tudo está sob o seu controle, tudo está sob o seu domínio. Nada escapa dos seus olhos, nada escapa do seu poder. Por que, presbítero, você diz isso? Porque foi ele que fez, porque foi ele que projetou, porque foi ele que criou, e quem fez tem o controle daquilo que fez. Tudo está sob o controle, sob o governo, sob o domínio. Porque teu é o reino. Esse universo, ele está sob o domínio de Deus. Se eu quiser, ele está sob o domínio de Deus. Se alguém não quiser, ele está sob o domínio de Deus. Deus é soberano, Deus é supremo. Ele não está sujeito à vontade humana, ele não está sujeito à vontade de alguém. Alguém pode até questionar, porque o ser humano questione, mas Deus não está sujeito à nossa vontade. Deus tem a sua vontade suprema, e ele faz
lhe apraz. Aleluia. Aquilo que lhe agrada. Quando Paulo escrevia a carta aos Romanos, ele dizia: ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria quanto da ciência de Deus. Porque quem compreendeu a mente do Senhor? Quem foi o seu conselheiro? Quem lhe deu para depois ele ter que retribuir? Porque ele está com dívida, ele tem que retribuir. Aí Paulo diz: porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele, agora e sempre. Se o homem fosse sujeito à vontade de Deus e soubesse o Deus que criou os céus e a terra, a única coisa que ele fazia era adorá-lo em espírito e em verdade. A única coisa que ele fazia era dizer: glória a Deus, Senhor, eu sou grato a ti, glória a Deus. Essa seria a atitude de um homem salvo por Jesus Cristo. Aleluia. Porque Deus é o reino, o poder. Deus tem poder sobre tudo. Quem imagina que alguma coisa está fugindo do controle do seu poder está completamente equivocado. O homem tem um poder temporal, Deus tem um poder eterno. Ele tem o controle de tudo sob a sua mão. Nada escapa do seu controle. Presbítero, mas a gente está vendo tanta coisa. Espere você verá. Espere você verá o resultado de tudo isso. Porque tem um tempo determinado para todas as coisas. Tem um tempo determinado pelo Senhor para todas as coisas. Olha, como nós estamos falando de alguém que tem um controle universal, de alguém que em determinado tempo na eternidade, se nós pudéssemos voltar, retroceder agora, nós iríamos ver, se tivéssemos essa condição, ele bradando, como já foi falado: haja luz. E se for uma grande explosão, não importa o momento, não importa isso, houve luz, diz a Escritura. Aleluia. E começou um funcionamento de uma mecânica universal relativa. E ele foi criando todas as coisas e colocando Sol a uma distância de 500 milhões de quilômetros, proporcionando a biosfera na Terra, a esfera da vida nesse lugar. Ele está numa distância exata que proporciona o homem, o animal, a árvore viver. Foi Deus que fez isso. Ele colocando a Lua a uma distância de 385 mil quilômetros, que tem a condição de controlar as marés dos oceanos para que a terra não seja inundada. Ele colocando o funcionamento dessa mecânica universal. Alguém pode dizer: mas isso começou por si próprio. Mas nós sabemos que não existe reação sem nenhum tipo de ação. Para toda reação existe uma ação. E aí vem a grande pergunta: quem foi que deu corda para que essa mecânica universal relativa viesse a funcionar? Sabe quem foi? Foi Deus, pelo seu poder, pelo seu controle. Nada escapa do seu poder, tudo está sob o controle da sua mão. Foi Deus, irmão. Deus que você serve. O homem que não conhece, sabe por quê? Porque Deus não destrói isso e começa tudo de novo, porque Ele é amor, porque Ele ama o mundo. A Bíblia diz que Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Aleluia. O apóstolo não encontrou palavras para dizer, dizia: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus não destrói e começa tudo de novo, porque Ele ama esse mundo, porque Deus ama esse mundo, mas esse mundo não está fora do controle do poder de Deus. Aleluia. Porque Deus é o reino,
não deixa dívida com ninguém. O outro significado da palavra glória é Shekinah. Shekinah quer dizer glória revelada, glória visível, glória que se vê. Essa glória que se vê, essa glória visível, ela se manifestou no deserto, quando os israelitas, sob a direção de Deus, caminhavam pelo deserto, durante um dia, calor escaldante aí de 45, 47, chegando a quase 50 graus. A Escritura Sagrada nos diz que durante o dia, que para proteger esses israelitas que vinham caminhando com destino a Canaã, uma suposta coluna de nuvem o acompanhava e refrigerava aquele povo. E durante a noite a coisa se invertia e o frio chega a quase 0 grau. Deus transformava aquela coluna de nuvem numa suposta coluna de fogo, e o povo não morria de frio. Caminharam durante 40 anos e a Escritura diz: e a tua veste não ficou velha, e o sapato não ficou velho no teu pé. Isso é o que? É a manifestação da glória de Deus. Quando eles queriam água, Deus fazia vir água de onde não tinha. Quando eles queriam carne, Deus fazia vir carne de onde não tinha. O que é isso? É a manifestação da glória de Deus. E às vezes Deus manifestava no deserto, sob a tenda da congregação, uma coluna de fumaça tomava conta daquele lugar, e Deus estava manifestado ali. Às vezes ficava um ano inteiro, Israel não saía dali, enquanto aquela coluna de nuvem não começasse a viajar. Ele não saía daquele lugar. O que é que eu aprendo com isso, irmão? Onde Deus está é onde eu tenho que ficar. E sabe onde é que Deus está, irmão? Deus está aqui nesta noite. Deus está aqui. Então é aqui que você tem que ficar, dando glória e exaltando o nome do Senhor. Deus manifestou no deserto a sua glória Shekinah. Deus manifestou no monte a sua glória Shekinah. O monte Sinai fumegava com a manifestação da glória de Deus. Moisés falava, Deus lhe respondia. Moisés perguntava, Deus falava. E o povo prostrava e adorava. A glória manifestou no templo. Quando foi construído o primeiro templo, ninguém sabia se Deus ia manifestar a sua glória naquele lugar. Ninguém sabia se Deus ia operar naquele lugar. E Salomão chama os sacerdotes e diz: vamos oferecer um grande sacrifício a Deus. O povo está com dúvida se Deus está nesse lugar ou não. E Salomão construiu um altar de bronze, pôs-se em cima daquele altar. Israel se juntou e Salomão começou a fazer uma oração: Senhor, quando o teu povo pecar e o Senhor espalhar o teu povo por este mundo, e lá onde eles estiverem, eles se arrependerem e orarem na direção desta casa, Senhor, então, Senhor, tu desde os céus ouve e responde a oração que for feita nesse lugar. Senhor, quando o teu povo pecar e tu cerrar os céus e a terra não produzir mantimento, e o teu povo se arrepender e orar neste lugar, Senhor, então, Senhor, tu ouve desde os céus, abre os céus, a janela dos céus, e responde a oração que foi feita aqui. Senhor, quando o teu povo pecar e o Senhor enviar o pulgão e o gafanhoto e ele consumir tudo, Senhor, e não tiver mais mantimento, mas o teu povo que pecou, ele se arrepender e orar neste lugar, então, Senhor, ouve desde os céus e responde a oração que foi feita neste lugar. A Escritura
que traz o sentido etimológico de glória, é doxa. Essa palavra significa glória única e exclusiva de Deus. Aleluia. Essa glória a Deus não reparte com ninguém. A outro eu não dou a minha glória, diz a palavra. Quando Deus curar, foi Deus. Quando Deus operar, foi Deus. Não resta dúvida. Quando Deus opera com você, dá para saber. Não deixa dúvida nenhuma, não. Sabe o que é? Eu estava doente, aí eu vi aqui, o pastor orou, Deus curou, mas chegando em casa, eu tomei alguns medicamentos. Tira essa conversa, irmão. Não mistura a glória de Deus com medicamento. Não mistura isso. Se Deus permitiu que você passasse na mão do médico, tudo bem. É cabo dia, glória é cabo dia. Ele está permitindo que você passe na mão do homem. Mas se ele te curou realmente aqui nesse lugar, ou em qualquer outro lugar onde Deus opera, pode ter certeza, foi Deus, foi Deus, foi Deus, foi Deus. Não resta dúvida, irmão. Então dê glória a Deus, agradeça a Ele e só fale aquilo que Ele fizer na tua vida. O poder da oração do Pai Nosso. Ore, Pai Nosso, mas ore convicto, sabendo que esta é a oração mais poderosa que existe na Escritura Glória a Deus. Sagrada. Aleluia. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Que bom, amados irmãos, ouvirmos a palavra de Deus assim exposta e compreendermos que por trás de palavras relativamente pequenas, como a oração do Pai Nosso, está contido tantas coisas grandes, tremendas, para nós observarmos nesta noite.